especiais para pequenos produtores. Esposa do seu Guilherme, Dona Maria Gurski, prepara receitas bem caseiras. Geleias, frutas em calda, polpas congeladas e licores. Industrializar a própria produção torna a pequena propriedade lucrativa, dando uma vida mais tranquila para quem vive no campo. A família Gurski não diz quanto está ganhando, mas pelo visto, o resultado é muito bom. Não tem dúvida. E grandinha ainda. Dá bom lucro. Ah, bom dinheiro. Não tem dúvida. Tá rindo à toa, então? Sim, porque vale a pena. Um bom dia para você e até amanhã. TV Gazeta, assista agora Bom Dia Espírito Santo e logo depois Bom Dia Brasil. É hoje, hein, gente? Daqui a pouquinho eu vou estar tomando café da manhã. Nós vamos estar tomando café da manhã com a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil. Vamos tirar todas as dúvidas e vou aproveitar e oferecer para ela aquele picolé de chocolate. Que é uma delícia! Nós vamos fazer, não é bom mesmo? Sensacional! E vamos aprender a tirar fotografia também? Boa, Sério? boa, boa! E vamos falar de fenol? Vamos falar de novo do fenol, boa! Vamos lá, ficar bonito, hein? Às 8, né? 8 da manhã. Bom dia, Espírito Santo. Oferecimento Colatinense Cargas. Segurança, rapidez, qualidade, tradição e transporte de cargas. Colatinense Cargas. Esse é o caminho. Pode confiar. Bom dia. Bom dia, são 6 horas e 30 minutos. Acidente grave na BR-101 Sul. 2 carros bateram de frente, 4 pessoas morreram carbonizadas. O motorista que causou o acidente foi preso. Os detalhes no Bom Dia de hoje. E depois da chuva, a preocupação é com a dengue. Vários pontos da cidade ainda estão alagados e existem poças por todos os lados. A Secretaria Estadual de Saúde já está mapeando as áreas de risco e, mais uma vez, pede a ajuda da população. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E o antigo prédio do INSS no centro de Vitória deve ser o primeiro imóvel a ser reformado para virar moradia. O projeto é da Prefeitura em parceria com a Caixa Econômica. A ideia é transformar prédios abandonados em apartamentos de 2 quartos. Pois é, e esses apartamentos vão ser vendidos para quem ganha 6 salários mínimos. O projeto já existe em outros estados e com sucesso. E assunto para a nossa entrevista ao vivo no estúdio daqui a pouco. Também no Bom Dia de hoje, uma avaliação do desempenho dos vereadores e deputados capixabas. Vamos conversar com a coordenadora do Grupo de Acompanhamento do Legislativo. Primeiro, as principais manchetes do jornal A Gazeta e do jornal Notícia Agora. O jornal Notícia Agora mostra o dia seguinte, limpeza e solidariedade. Vítimas da chuva recebem ajuda da população para recomeçar suas vidas. As prefeituras montaram esquemas especiais para limpeza de ruas e avenidas. A cobertura das chuvas é, então, o principal destaque do jornal Notícia Agora. O jornal A Gazeta traz a principal manchete com a questão do STJ e o Tribunal de Contas. O STJ mantém acusados no Tribunal de Contas. A decisão provoca reação da Assembleia e de Fórum Social. 20 áreas sob risco. Nessa foto, um flagrante. No dia 2 desse mês, o morador do bairro de Ataíde, em Vila Velha, denunciava que esse muro estava correndo risco de desabar. Ontem, o muro desabou. E ainda, empresa adia a retirada de gasolina do Espírito Santo. Moradia para baixa renda em prédios antigos. E, por fim, a foto do jogo de ontem, em que a seleção pré-olímpica do Brasil venceu a da Venezuela por 4-0. E a gente vai dar os gols, tá? E como a gente viu aí nas manchetes, o Superior Tribunal de Justiça negou ontem o pedido de liminar para afastar 5 conselheiros do Tribunal de Contas. Eles foram denunciados pelo Ministério Público Federal por desvio de dinheiro e cobrança de propina. O pedido de afastamento foi feito pela Assembleia Legislativa. O STJ também negou o pedido de habeas corpus preventivo que o presidente do Tribunal de Contas havia solicitado. A repórter Marluze Vazolé tem mais informações. A
As duas decisões são do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Nilson Naves. Em relação ao pedido de habeas corpus em favor de Valci, o ministro disse que a solicitação feita não se encaixa entre aquelas em que deve ser aceito o pedido. Em relação à solicitação de afastamento dos 5 conselheiros, Nilson Naves afirmou não ter encontrado nenhuma circunstância urgente para adotar a medida. O pedido de afastamento do presidente do Tribunal de Contas, Valci Ferreira, e dos conselheiros Enivaldo dos Anjos, Humberto Messias, Marcos Madureira e Mário Moreira foi da Assembleia Legislativa. Eles são acusados de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro público. Valci também é acusado de ser sócio do frigorífico Beija-Flor em Viana, que seria usado para a lavagem do dinheiro. Na última terça-feira, Valci Ferreira tomou posse no 2º mandato como presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo. O pedido de afastamento ainda voltará a ser analisado, mas só em fevereiro, quando termina o recesso da Justiça. O procurador da Assembleia Legislativa, Sandoval Zigoni, disse em entrevista ao jornal A Gazeta de hoje que vai repetir o pedido de afastamento diretamente para o relator do processo, o ministro Francisco Peçanha. Polícia descobre o desmanche de carros roubados em Ibiraçu. A operação foi ontem à tarde. Nessa casa em Ibiraçu foram encontrados 4 carros roubados, um caminhão, um Corsa, um Gol e um Tempra. A polícia ainda não sabe a origem de um outro carro que estava no local. Foram apreendidos vários documentos, placas e peças. Segundo a polícia, um desmanche funcionava na casa. Os policiais acreditam que 10 pessoas estejam envolvidas, mas ninguém foi preso. Um motorista, proprietário do veículo, que recebeu uma informação de terceiros de que provavelmente o seu veículo estaria aqui no município de Ibiraçu. Este senhor, que não quis se identificar, é o proprietário do caminhão que foi roubado. Eles vieram em 3 com um saveiro vermelho, renderam, mandaram parar, Pediram para parar o caminhão, o motorista parou na subida e renderam o motorista ajudante e levaram o caminhão. A greve dos peritos do INSS já passa de 1 mês e prejudica mais de 10 mil pessoas aqui no estado. São trabalhadores doentes ou acidentados que estão afastados do serviço e dependem da perícia para continuar recebendo o salário. Seu José tem 50 anos e é gari. Teve que deixar de trabalhar por sofrer de pressão alta. Recebia R$400 por mês, mas como está parado há muito tempo, a empresa suspendeu o salário dele. Seu José, então, recorreu ao INSS, mas vai ter que esperar acabar a greve dos médicos peritos para poder ser avaliado e receber o benefício. Está vivendo de ajuda para sustentar a família. Muitas vezes pela ajuda dos amigos, a igreja, que a gente lá onde reside, e levando paciência. A greve dos médicos peritos do INSS já ultrapassa 1 mês e até agora não há sinal de negociação com o governo federal. No Espírito Santo, 10 mil pessoas deixaram de ser atendidas. A gerente do INSS no estado diz que nas maiores cidades do país estão sendo contratados médicos para atender a demanda, mas isso não vem ocorrendo na Grande Vitória. Aqui no Espírito Santo, porque o interior não houve adesão à greve, por isso que eles não sinalizaram para a gente poder credenciar. O governo cortou o ponto dos grevistas, mas a categoria pretende continuar o movimento. Estamos reivindicando uma tabela de remuneração compatível com a nossa função, sem fixar valores. Isso vai ser negociado no futuro. E nós estamos pleiteando, no momento, é o nosso plano de carreira de médico perito. A gerência do INSS informou que todos os 55 peritos da Previdência estão parados. A greve é nacional. E a seguir, o projeto Morar no Centro. Hoje, a Prefeitura de Vitória vistoria o primeiro prédio que será reformado para virar moradia. Já voltamos com os detalhes. O governo do estado inaugura hoje o Centro Integrado de Operação de Defesa Social. Chegou a hora de você fazer uma graduação específica, ganhar tempo e ser um profissional valorizado. CETFAESA, Centro de Educação Superior Tecnológica. Cursos em gestão de RH, financeira, mercadológica, comércio exterior e comércio imobiliário. Conclusão em 2 anos. Inscrições até 14 de janeiro. Informações www.faesa.br e 31324077. CETFAESA. Você faz, você acontece. Um novo olhar, um novo carro. Mais esportivo, mais robusto e ainda mais bonito. Tudo que você estava esperando está no novo Honda Civic 2004. Design moderno e todos os itens de série de um carro seguro e confortável.
O novo Civic 2004 já está na Chore, esperando por você. Venha fazer um test drive e conhecer um novo olhar. Seu Honda está na Chore, 3327-4000. A Prefeitura de Vitória começa a tocar esse ano o projeto Morar no Centro. A ideia é recuperar imóveis fechados no centro da cidade e oferecer como moradia. Hoje, técnicos vão analisar o primeiro imóvel que deve ser recuperado. É um prédio do INSS. A secretária de Habitação de Vitória, Sandra Berredo, está aqui com a gente. Secretária, bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria que a senhora explicasse. A gente até falou desse projeto, né? Mas é agora, de fato, que ele vai ser implantado. Eu gostaria que a senhora explicasse o que é esse Morar no Centro. Na verdade, o centro, nosso centro aqui, ele ainda não teve essa desvalorização total do esvaziamento que aconteceu em outros centros urbanos. Mas já temos alguns imóveis vazios. Com o intuito da gente levar novamente moradores para a área central nesses imóveis vazios, a gente está readequando esses prédios que antes eram escritórios, hotéis, que estão vazios, para que a gente possa realmente voltar com a população para a área central. Nós temos prédios públicos e temos prédios privados, né, de particulares. Nesses prédios públicos, a gente já está em contato com o INSS, que as negociações estão bem avançadas, e é aquele prédio antigo do INSS que sofreu aquela invasão, acho que o ano passado, e ele já foi a leilão e não houve comprador. Então, juntou a ideia do governo federal com a nossa proposta do programa de Morar no Centro, da gente realmente modificar o uso dele, que ele era de escritório, né, para passar para habitação. E como é que eles vão ser reformados? Quem que vai reformar esses prédios? Na verdade, a Prefeitura está fazendo o projeto de arquitetura e vai fazer o projeto de incêndio. E depois a Caixa Econômica faz um chamamento empresarial, as empresas que são gericadas, né, que tem aquele certificado que podem trabalhar para a Caixa, elas se habilitam a fazer a reforma. E o próprio fundo de arrendamento, que é quem dá o dinheiro para fazer essa mudança, né, de uso, é que compra o empreendimento como um todo. E a Caixa vai liberando o recurso e faz a mudança total para residencial. Bem, alguns desses prédios que foram anunciados como futuros prédios residenciais estão abandonados há muito tempo, né? A gente imagina que devam ter problemas sérios na área hidráulica, elétrica. E o custo disso deve ser alto para essa reforma. Esse dinheiro será repassado para os futuros moradores? Na verdade, ele não existe esse repasse. É como se ele comprasse o imóvel já pronto, certo? Então, todo reformado. Ele vai financiar isso pela Caixa Econômica, seria isso? Não é um financiamento, é um arrendamento, porque ele só fica realmente proprietário do imóvel depois dos 15 anos que ele pagar. Certo? Ele vai pagar como se fosse um aluguel. Sim, mas com a garantia de que ele pode permanecer lá. Exatamente, com opção de compra, depois dos 15 anos dele adquirir o imóvel. Agora, de 6 salários mínimos, quem tem renda de 6 salários mínimos? Renda familiar, por exemplo. Se eu tenho meu marido e nós podemos juntar as nossas rendas, chegar a 1.440, que hoje são os 6 salários, né? E me habilitar para comprar esse imóvel. Quer dizer, quem ganha menos que isso não tem chance nesse projeto? Nesse, por enquanto, não. Agora, vocês fizeram alguma pesquisa para saber se quem dessa faixa de renda tem interesse de morar no centro da cidade? Olha, quando nós começamos a divulgar o próprio programa, a quantidade de pessoas ligando é imensa. Toda hora perguntam quando é que vai abrir o cadastro, quando é que vai abrir o cadastro. A gente não abriu o cadastro ainda, porque a gente queria abrir quando a gente tivesse mais uma segurança maior que vai sair. Porque senão cria uma expectativa, a pessoa fica achando que vai conseguir e aí fica... E essa segurança você já tem agora? Já, porque já está, por exemplo, Santa Cecília também está saindo, que é um prédio particular. O antigo cinema? O antigo cinema, a parte de cima, onde eram lojas, salas, aliás, né? Está sendo transformado também. Qual é o seu perfil desse morador desses prédios? Eu acho que é o autônomo, é a pessoa que acabou de se formar também e que é jovem, entendeu? Que não tem... essa faixa de renda, ela não é contemplada para financiamento nenhum da Caixa Econômica, a verdade é essa, entendeu? Então, são pessoas que ficam fora, continuam morando com os pais. E quando eu estava fazendo uma entrevista, até um repórter me perguntou quando é que a gente vai poder se inscrever, porque é o tipo da faixa de salário que
que é o autônomo que não tem e que muita gente busca essa facilidade que o centro oferece também, em termos de transporte, comércio, toda a infraestrutura. Agora, o centro tem uma dificuldade que é a questão do estacionamento, né? Vocês vão criar vagas também, porque muita gente, se interessar em morar lá, vai ter problema para botar o carro, se tiver o carro, né? A questão do carro, a gente primeiro está contemplando, eu acho que a moradia em detrimento do carro. O que a gente está vendo é que nós temos o transporte coletivo passando na porta desses imóveis. Será que a gente, de repente, é melhor fortalecer a questão do transporte coletivo e fortalecer também a questão da moradia? E aí, a questão da vaga e à noite, onde a pessoa precisa colocar a vaga, pode ser estacionado na própria rua. Agora, os imóveis que serão destinados a esse fim já são todos escolhidos ou, de repente, o proprietário de um outro imóvel antigo no centro pode oferecer também à prefeitura para esse programa? Olha, foi ótimo você colocar isso, porque a gente está aberto tem muitos imóveis e as pessoas não estão sabendo do programa e, de repente, fica aquele negócio vazio, abandonado e passa a ser até problema de segurança. Só prédios, casas também, não? Casas, tudo, também. Entendeu? Porque nós estamos querendo realmente transformar esses imóveis abandonados em moradia. Agora, só para encerrar, as inscrições, para quem deseja, de fato, aderir a esse projeto, começa quando? A gente deve iniciar em fevereiro esse cadastro, esse primeiro cadastro, porque, na verdade, a gente faz o cadastro e manda para a Caixa Econômica. E a Caixa Econômica faz aquela composição de custo para saber realmente se a pessoa pode ou não adquirir ou arrendar o imóvel. Secretário, olha, muito obrigado por sua entrevista, sua participação. E lembrando que hoje vai ser vistoriado o prédio do INSS, onde pode ser o primeiro a ser reformado para ser transformado em moradia. E veja a seguir, chuva ainda deixa vários alagamentos na Grande Vitória e aumenta a preocupação com a dengue. A gente já volta. Vai ser aberta amanhã, no Yacht Clube, a primeira feira náutica do Espírito Santo. O novo Centro Empresarial Inteligente de Vitória, na Enseada do Suá. A região mais valorizada na cidade é um novo conceito em consultórios e escritórios a partir de R$ 602 mensais. Lorengi, imóveis para quem valoriza a qualidade. Antes de aproveitar o verão lá fora, aproveite o melhor do verão aqui dentro. Verão Carrefour, é tempo das melhores ofertas. Olha só. Leite longa vida Sarita 83 centavos, a 100 peito paleta com osso 2,99, açúcar Colombo 5 quilos 2,69, arroz biju 5 quilos 7,99, cadeira de praia Botafogo alumínio 2 posições 22,90, kit suporte garrafão Juice Mold 13,90, ofertas para quinta. Verão Carrefour, economia é a nossa praia. Carrefour, sempre o menor preço. Precisando de material elétrico? Eletromil. Linha completa de material elétrico residencial, rural e industrial. Com entrega em todo o estado. Eletromil. Para você. Previsão do tempo. Oferecimento Colégio São Gonçalo. Técnico em enfermagem, técnico em segurança do trabalho, supletivo 2º grau, prova na escola. Acidente grave em Viana. 2 carros bateram de frente. Um deles era movido a gás e com o impacto pegou fogo. Os 4 ocupantes morreram carbonizados. O acidente aconteceu por volta das 9h30 da noite na BR-101 Sul, próximo ao bairro Jucu, em Viana. Esta caminhonete que seguia no sentido Rio de Janeiro-Vitória bateu de frente neste outro carro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no momento do acidente, o motorista da caminhonete estaria forçando uma ultrapassagem em local proibido. Com o impacto da batida, este carro, que era movido a gás natural, pegou fogo. 4 pessoas que estavam no veículo morreram carbonizadas. 2 homens e 2 mulheres ainda sem identificação. Pois é, a placa do carro que foi incendiado é de Cariacica. Os 4 ocupantes ainda não foram identificados. O motorista da caminhonete prestou depoimento, passou por exame de embriaguez e em seguida foi liberado. O caso vai ser encaminhado para a Delegacia de Delitos de Trânsito, onde o delegado vai decidir se abre inquérito. E a quinta-feira do Capixaba ainda vai ser com chuva. A previsão é de céu nublado em todas as regiões e chuva no final da tarde. A temperatura fica estável. Aqui na Grande Vitória choveu agora há pouco e nesse momento o tempo está bastante fechado, como vocês acompanham aí nas imagens ao vivo. E a chuva também causa estragos no interior. A rodovia que liga Vargem Alta à BR-262 está em situação crítica. O asfalto cedeu. Outras estradas da zona rural também estão comprometidas.
O trecho entre Vargem Alta e a BR-262 está comprometido. Na altura de Fruteiras, interior do município, 200 metros de pista cederam com as chuvas. É se afundar, cai tudo para baixo. O caminho é muito utilizado por caminhoneiros que vêm de Pedreiras Mineiras e tem como destino as serrarias do sul do estado. Problema também na estrada entre as localidades de Boa Esperança e Paraíso. Máquinas improvisam um caminho depois que toda a pista cedeu. A comunidade essa aqui, que é uma das maiores produtoras de café, de banana e ilhada. Não tem como, a gente tem que se virar. Então nós tivemos um decreto já de emergência e até agora não tivemos ajuda de nada não. O mau tempo ainda preocupa. A estrada corre o risco de ceder mais com as chuvas. Esse aqui é o único caminho que produtores de 4 localidades têm para escoar a produção. Em Vila Velha, muitos bairros ainda continuam alagados. As famílias e os comerciantes limpam a sujeira e contam os prejuízos. 100 mil pessoas foram atingidas pelo temporal e 2.700 estão desabrigadas. Em Aribiri, Vila Velha, revoltados com a falta de infraestrutura, moradores quebraram essa ponte que liga o bairro a outras regiões. Segundo eles, a ponte bloqueia a passagem de água quando chove forte. Trechos da rodovia Carlos Lindenberg continuam alagados. Nas ruas transversais, a água também não baixou. Em Cobilândia, moradores ilhados. Vila Velha foi o município mais atingido pelas chuvas. De acordo com a prefeitura, 100 mil pessoas sofreram diretamente com as inundações e os deslizamentos provocados pelo temporal, o que representa 35% de toda a população do município. E 30 horas depois da tempestade, ruas de vários bairros do município continuam assim, cobertas pela água. Em Itapuã, a rua parecia um pátio de uma oficina. Gente tentando consertar carros que ficaram alagados. Pelas ruas do bairro, água empoçada, árvores pelo chão e sujeira. No comércio foi dia de limpeza. Rodo, vassoura, mangueira. Os comerciantes colocaram as mercadorias nas calçadas para limpar e ver o que sobrou. Em Ataíde, o barranco desabou e destruiu 2 casas. O coração dói. Dói feio mesmo. Dói feio porque o secretário de obra da prefeitura só vem aqui mesmo olhar. Fazer, eles não vêm fazer nada, nada, nada. O secretário de obras de Vila Velha, Saturnino Mauro, disse que a prefeitura está tomando providências para consertar os estragos deixados pela chuva, mas ressaltou que muitas casas foram construídas irregularmente. E a partir de hoje, a prefeitura estará recebendo donativos para as famílias atingidas. Roupas, alimentos e remédios devem ser entregues no Teatro Municipal, no centro da cidade. E em Vitória, ontem foi dia de limpar a sujeira deixada pelo temporal. Moradores e funcionários da prefeitura trabalharam todo dia no Forte São João, onde um barranco deslizou. 3 casas ainda estão em situação de risco. Em algumas ruas de Vitória, a tarde foi de limpeza. Em outras, lixo e lama continuavam acumulados. Em Mangue Seco, um dos bairros mais atingidos da capital, um trator foi usado para limpar as ruas. Funcionários da prefeitura auxiliavam com enxadas. Os moradores estão sem dormir. Desde uma da madrugada que foi um enxame de água, todo mundo assim, molhado, né? A dona Paixão aqui, entendeu? Largou a casa dela aqui, largou tudo. Na curva do Saldanha, onde o barranco cedeu e destruiu uma oficina, parte da pista foi interditada para a retirada dos escombros e da lama. Os garis cobriram a encosta para evitar novos deslizamentos. Aquelas 3 casas ali foram condenadas pela Defesa Civil e correm o risco de desabar a qualquer momento. 2 famílias já saíram, só que uma não quer deixar a casa. Ele não quer largar, principalmente as coisas que encontram dentro de casa, né? Como os eletrodomésticos, né? Os móveis em geral, né? E moradores de Vila Velha voltam a protestar contra os estragos causados pela chuva. Ontem eles colocaram fogo nos móveis estragados e bloquearam um dos acessos da terceira ponte. Moradores de Itapuã colocaram fogo no que perderam com a chuva. Móveis e roupas foram utilizados no protesto. Todos reclamam do descaso e da falta de água para lavar suas casas. Estou fazendo isso aí para ver se a prefeitura faz alguma coisa. Que desde que nós estamos aqui, estamos sofrendo e pagando por isso. Entendeu? Depois da chuva, o que aconteceu com vocês? Perdemos todo mundo, como você vê, perdemos os nossos móveis, entendeu? As crianças estão todas aí com doença. Tem criança com doença, com febre, entendeu? Nós estamos todo mundo aí sofrendo com isso. Tudo roupa de outras pessoas, você quer roupa de outras pessoas. Meus filhos ontem estavam tudo de rosinha, com a roupinha de
da filha da vizinha, entendeu? Eu hoje estou com outra roupa. Você perdeu tudo, como é que você vai fazer? Perdi tudo, não tem nenhum colchão para dormir. Ninguém tem água, todo mundo reclamando. Isso que eu acho uma baixeza, porque uma hora que a gente precisar mais de água, ninguém tem. E depois das chuvas, a preocupação agora é com o aumento dos casos de dengue. Tem muita água empoçada na cidade, uma situação ideal para a proliferação do mosquito. A repórter Cristina Fagundes conversa agora ao vivo com o médico Marcelo Dalla Bernardina, que é da Secretaria Estadual de Saúde. Cristina. Marisa, a Secretaria Estadual de Saúde não montou nenhuma operação especial contra a dengue. Mantém a rotina normal do trabalho, mas os moradores devem redobrar a atenção dentro de casa. Podem realmente aparecer focos de dengue assim que o sol reaparecer? Sem dúvida. A grande preocupação agora com a água empoçada favorece a proliferação do mosquito. Mas lembrando que a intensificação das ações já acontece desde o final do ano passado. Para não ter nenhuma surpresa, a gente sabe que esse período é favorável à proliferação do mosquito e a Secretaria vem dando suporte às secretarias municipais que têm intensificado essas ações desde o final do ano passado. E qual a orientação para os moradores? A gente pede que continuem com os cuidados, evitando focos, como já tem sido orientado, plantas, evitar que as plantas acumulem água, qualquer tipo de recipiente que possa acumular água, que seja drenada, água que esteja acumulada, empoçada, que seja também drenada. Terrenos baldios, fiquem de olho e façam mutirões e comuniquem também às prefeituras para que possam auxiliar, principalmente em vias públicas, quando acontecer um empoçamento, para fazer essa limpeza. A água suja, contaminada, de esgoto, não corre risco de virar foco da dengue? Olha, a princípio, qualquer água empoçada, qualquer água parada é foco potencial, então nós não podemos dar chance para o azar. Tem que ser drenado qualquer tipo de água empoçada. Existe também a preocupação com outras doenças? A nossa preocupação maior, a gente sabe que a dengue teve uma redução significativa dos casos de notificação e os casos confirmados, praticamente 80% de redução. Nós não estamos em momento de epidemia, estamos em momento de alerta, de observar, de monitorar e fazer as investigações habituais. Mas o problema são as outras doenças, por exemplo, a leptospirose, que é transmitida pela urina do rato. Dr. Paulo Peçanha, que veio ao estúdio do Primeira Edição ontem, falou também em hepatite. Será que há necessidade de uma vacinação em massa da população? Então, a princípio, a vacina da hepatite A, ela existe, ela é usada para pacientes, pessoas que têm uma hepatopatia crônica, por exemplo, que tem uma cirrose hepática, um caso grave, em qualquer circunstância, não é só nesse momento de entrar em contato com a água. O que a gente recomenda é que qualquer pessoa que vai entrar em contato com a água evite o máximo que puder, apesar de tentar salvar, de minimizar o prejuízo, pode ter um prejuízo maior, porque o prejuízo material a gente pode contabilizar, pode recuperar mesmo com dificuldade, mas o prejuízo na vida humana é incomensurável, não dá para medir. Na hora de fazer a limpeza da casa, depois que as águas baixarem, qual a melhor forma, materiais que devem ser utilizados para descontaminar tudo? É importante, a gente viu agora as imagens das pessoas limpando as casas, é importante que se faça uma desinfecção. E é bem simples, para cada 20 litros d'água, um balde d'água, utilize um copo de água sanitária ou do hipoclorito, a 2,5%, que é encontrado nas secretarias municipais ou até em unidades de saúde. Então essa solução deve ser usada para limpar as paredes, imóveis também, até a altura da marca d'água. O chão, né, claro? O chão, evidentemente, não só tirar aquela água, mas fazer essa desinfecção que é importante para eliminar qualquer risco de contaminação. E o sabão em pó? O sabão ele tem um efeito mais cosmético, pode ser usado, evidentemente, mas é importante que se use o cloro, o hipoclorito e água sanitária. Então, a orientação para os moradores, principalmente, é a limpeza correta das casas, ficar de olho nos focos, esvaziar qualquer vasilha com água parada. Exatamente, a gente viu a limpeza das ruas, os municípios têm feito essa limpeza das vias públicas, mas a gente sabe que 70% a 80% dos casos de contaminação por dengue são no próprio domicílio, não ocorre com focos externos a longa distância. Então as pessoas têm que continuar tomando aqueles cuidados que vêm tomando rotineiramente, tanto que aí esse sucesso da redução, nós não estamos mais em período de epidemia,
Então, é sinal que deram certo essas medidas para as pessoas continuarem tomando essas medidas. Mas tem aumentado muito também a quantidade do mosquito comum, o chamado pernilongo. Nesse período aumenta normalmente, isso tem sido monitorado, mas de fato a preocupação é com o mosquito da dengue, porque o pernilongo incomoda bastante, mas ele não transmite nenhuma doença, pelo menos nas nossas regiões aqui. Muito obrigada. Só lembrando a receita caseira para descontaminar as casas: 20 litros de água com um copo de água sanitária. Voltamos ao estúdio. E a seguir, política. Vamos saber como anda o desempenho dos vereadores e deputados capixabas. Nós já voltamos. O terminal do Transcol de Vila Velha, que estava interditado, volta a funcionar normalmente hoje. Sua casa precisa de um brilho especial. Avante, toda linha de iluminação nacional e importada. Sofisticação e modernidade em todos os detalhes. Avante, 3325-0366. Roda poltrona, quer variedade, qualidade e preço baixo? Vem aqui que tem, claro, no EPA Boa Praça. Cerveja Nova Skin, 69 centavos. Requeijão cremoso Porto Alegre, 1,98. Coxa e sobrecoxa de frango, 2,38. Bacon manta Pamplona peça pedaço, 3,98. Patinho ou chão de fora peça pedaço, 5,48. EPA Boa Praça, precisou? Estamos aqui. Agora você tem um super vizinho. Loucura total Superlar, ano novo, preço velho. Ventilador de teto, R$ 49,90. Lavadora Centrix, R$ 119,90. TV 14, 349. Colchão Pop, 11,90. Piscina a partir de R$ 39,90. Loucura total Superlar, só até sábado. Neste sábado, 8 da manhã, tem a decisão da primeira divisão do Campeonato de Futebol de Areia Masculino. A Arena da Praia de Cambori vai ferver com essa emocionante disputa. Decisão da primeira divisão do Campeonato de Futebol de Areia Masculino. Ao vivo, essa você não pode perder. Neste sábado, 8 da manhã. O Hospital das Clínicas está sob nova direção. O hospital é um dos mais importantes aqui do Espírito Santo. Pertence à Universidade Federal e atende mais de 3 mil pessoas por mês. O novo diretor, o médico João Batista Posato, tem como meta realizar transplante de fígado e de pâncreas e melhorar o atendimento no pronto-socorro, que vive sendo fechado devido à superlotação. A gente vai até o hospital saber mais informações. De lá fala ao vivo a repórter Juliana Vanza. Juliana. Marisa, nós estamos no pronto-socorro, que está fechado por causa da lotação. São 25 pessoas internadas no pronto-socorro, que não é um local adequado para internação. E quem está ao meu lado é o novo diretor do Hospital das Clínicas, Dr. João Batista. Dr. João Batista, o que vai ser feito para resolver esse problema da superlotação que se arrasta há anos e que nem sempre é um problema interno do pronto-socorro? De fato, o pronto-socorro não podemos dizer que seja um problema do Hospital das Clínicas. Eu assumi a direção do hospital na segunda-feira, com o pronto-socorro fechado. Embora esse pronto-socorro esteja fechado, os pacientes continuam chegando, geralmente pacientes que necessitam de um segmento de tratamento e necessitam então de uma internação. E não tendo local para internar esses pacientes, eles ficam internados no pronto-socorro. Então o nosso problema de superlotação é o internamento de pacientes dentro da unidade do pronto-socorro. Nós, obviamente, pretendemos buscar uma solução para isso. Inicialmente, uma solução interna, viabilizar leitos dentro do próprio hospital, agilizando a internação, agilizando o tratamento, agilizando a utilização de leitos. E uma outra vertente, que é fundamental, é através de um entendimento com a Secretaria de Saúde, buscar leitos em outros hospitais públicos. Uma solução só do hospital é impossível. A questão é maior do que a capacidade de solução do hospital. Mas, junto à Secretaria, eu acredito que seja possível. O senhor falou da questão de pacientes que precisam ficar internados no pronto-socorro e dessa transferência, mas também existem muitos pacientes que chegam ao pronto-socorro com sintomas ambulatoriais. Esses pacientes, eles vão ser encaminhados aqui também para os ambulatórios do Hospital das Clínicas?
Não, observe o seguinte, nós fazemos o PA. O PA é a atenção básica. No momento, essa situação do nosso pronto-socorro melhorou. Melhorou porque foi inaugurado o PA da Prefeitura e isso nos aliviou nesse tipo de atendimento. Isso vai nos permitir nos dedicar aos pacientes mais graves. Embora essa atenção básica, esse atendimento básico, o hospital vá continuar a fazer. A nossa intenção aqui é do pronto-socorro que esses pacientes sejam encaminhados em direção ao nosso ambulatório. Uma outra medida que o senhor anunciou também é com relação aos transplantes. Por que realizar os transplantes? Porque, por exemplo, nós temos uma carência dessa medicina no estado, é uma medicina de alta complexidade. Transplantes de fígado no estado do Espírito Santo não são realizados em nenhum hospital. Nós temos pessoal qualificado, profissionais qualificados para isso. O Hospital das Clínicas já dispõe. Nós já conseguimos um recurso para os equipamentos necessários ao transplante de fígado. O que é preciso agora é um treinamento do grupo da enfermagem, de todo o pessoal de apoio, para se efetivar o transplante. Por que isso? Porque a população capixaba, a parcela da população capixaba que necessita desse tipo de tratamento, ela tem de buscar outros estados. A questão do transplante renal, existe uma necessidade de se ampliar esse tipo de atendimento. Nós temos um número muito grande de pacientes necessitantes de transplante renal, mesmo porque, todos sabem, as doenças renais são as doenças do século XXI, né? O hospital precisa se preparar para esse aumento de demanda e avançar em outras áreas, né, como o transplante de pâncreas, e agora nós estamos aí com um novo banco de olhos em processo de construção e uma ampliação no atendimento também do transplante de córnea. Obrigada pela entrevista, doutor João Batista. Voltamos ao estúdio. Bem, o nosso assunto agora é o desempenho de deputados estaduais e vereadores capixabas no ano que passou. Vamos conversar com a coordenadora do Grupo de Acompanhamento do Legislativo Estadual, Giovana Valfré. O grupo que começou fiscalizando o trabalho dos vereadores passou a acompanhar também os deputados a partir do ano passado. Giovana, bom dia. Bom dia. Vocês se notabilizaram aí na ocasião do esquema Rachid, que acabou com o afastamento de 12 vereadores em Cariacica, né? Conta um pouquinho pra gente da história do grupo. Pois é, o grupo começou em 1996 com a campanha da Fraternidade, cujo tema era Fraternidade Política, Justiça e Paz se abraçarão, e como gesto concreto dessa campanha da Fraternidade, surgiu aí os grupos de acompanhamento ao legislativo nos municípios da Grande Vitória. Então foi um primeiro momento desse trabalho, foi justamente o surgimento desses grupos acompanhando as câmaras de vereadores nos municípios. Mas não é só na Grande Vitória, né? Hoje não. Já são várias câmaras. São mais de 30 em todo o estado, agora por último o Marechal Floriano também criou um grupo. Quer dizer, a sociedade se organiza, percebe a necessidade de fiscalizar, de acompanhar, porque a Igreja Católica, a Igreja Luterana que estão envolvidas nesse projeto sempre disseram que a política tem que ser algo mais do que o voto, né? A gente precisa participar efetivamente da política e participar porque a gente acredita que a política é uma forma privilegiada de exercer ou de fazer o bem comum. E como é que é feito o trabalho no dia a dia? O trabalho no dia a dia é o acompanhamento direto, fiscalizando realmente o trabalho, como vota, quais os projetos que estão em pauta. Vocês formam grupos que vão a todas as sessões, como é que é isso? Nós formamos os grupos, o grupo, no grupo estadual, por exemplo, nunca menos de 3 pessoas estão acompanhando, porque aí são as várias visões que cada um tem da fala dos deputados e dos projetos. A gente, então, pega a ordem do dia, o que vai ser discutido pelos deputados naquele dia e vamos para a Assembleia Legislativa, ficamos na galeria, não temos nenhuma ligação com nenhum deputado e ficamos observando e anotando todas as questões que acontecem, tudo que acontece dentro do Legislativo. Na Câmara de Vereadores, a mesma coisa. E essas observações depois resultam em quê? Resultam num boletim, né? Esse boletim é divulgado para a sociedade, né? A gente coloca uma síntese daquilo que a gente observou, as coisas mais relevantes, os fatos mais relevantes, e então divulga para a sociedade. Também essa observação também resulta em programas de rádio,
que nós temos, né? E futuramente um site e tudo mais. No caso de Cariacica, que a gente lembrou aqui, os vereadores afastados pelo esquema de corrupção não foram reeleitos, né? Isso a gente considera uma vitória do grupo de acompanhamento, é uma forma realmente de você colocar para a sociedade quem é quem dentro do parlamento, quem é que está interessado e quem é que está realmente fazendo realizando o seu papel como fiscalizador do executivo e legislador. Quer dizer, a população fiscalizando os vereadores e os deputados, e como tem trabalhado esses vereadores e deputados para a população? Os projetos que eles apresentam, o que eles discutem é de interesse da população? Pois é, na Assembleia Legislativa nós percebemos uma mudança muito grande nesse ano, né? Para quem acompanhava a Assembleia Legislativa até o ano passado, mesmo que de fora, como nós, percebemos uma mudança muito grande, uma gestão muito mais democrática, uma transparência muito maior, mas sérios problemas ainda acontecem lá. Projetos que a gente entende como de importância, de relevância para a sociedade, ainda não foram votados. A gente diria 2 exemplos disso. Do Banestes, contra a privatização do Banestes, e o da gestão democrática na educação, que seria para a eleição de diretores, né? Esses projetos ainda não foram colocados em pauta. Quer dizer, vocês perceberam que mudou alguma coisa na gestão da Assembleia, quer dizer, a Assembleia está mais democrática, mais aberta. Isso é notório. Mas, quer dizer, o conteúdo produzido ainda não é tão bom assim, não, isso? A Assembleia, no ponto de vista dos projetos, ainda ficou um pouco aquém do esperado. Né? São projetos que a gente chama de cobra d'água? Isso, muitos projetos, muitas discussões inúteis, sessões folclóricas, onde discussões banais, sem sentido, aconteceram, né? E a gente percebeu isso. Muitos projetos também que não têm sentido, e muitas vezes na Assembleia nós percebemos um palanque eleitoral. A gente teve a impressão de que já estava ali disputando a eleição nos municípios que vai acontecer esse ano. E o nível dos nossos parlamentares tem melhorado? Eu acredito que melhorou sim, melhorou, e a tendência é melhorar mais, com a participação popular, com a participação da sociedade se organizando e fiscalizando aquele que ela elegeu, logicamente que a tendência é melhorar. Melhorou muito, nós temos alguns problemas ainda na Assembleia, mas melhorou, a gente considera um nível melhor da Assembleia esse ano. Bom, e esse vai ser um ano de eleição, né? E vocês pretendem intensificar os trabalhos de vocês? Como é que vai ser? Nosso trabalho esse ano vai continuar acompanhando e fiscalizando os deputados lá na Assembleia, nas câmaras de vereadores. O que a gente pretende nesse ano de 2004 é fortalecer o grupo e que outros grupos surjam também no interior do Estado, né? Fortalecer o grupo reciclando o pessoal, treinando o pessoal para fazer esse trabalho, porque não é um trabalho fácil de realizar, né? E também estruturando melhor o grupo, como, por exemplo, a construção de um banco de dados dos projetos que nós achamos ou consideramos interessantes e relevantes para a sociedade. Giovana, ainda dentro desse aspecto da eleição que ocorre esse ano, é possível, então, que a população passe a contar com algum tipo de assessoria, vamos dizer assim, de vocês na hora de escolher os candidatos? Vocês pretendem estar mais presentes do eleitor nessas eleições? Sim, a Comissão Brasileira Justiça e Paz, ela que é a nossa parceira também nesse projeto, ela está aí com o movimento contra a corrupção eleitoral. O GAL agora se junta a esse movimento, que na igreja aqui em Vitória está sendo vai ser realizado pelo Conselho de Leigos da Arquidiocese de Vitória, e a gente se junta a esse movimento para então fortalecer o processo democrático da eleição, quer dizer, que a sociedade participe desse processo eleitoral, não aceite a corrupção eleitoral, não aceite vender o seu voto, e a gente possa ter aí um parlamento, uma Câmara de Vereadores no ano que vem muito melhor. E vocês têm também um projeto de conscientizar os futuros eleitores, né, de levar o trabalho de vocês até as escolas. Como é que seria isso? Nós pretendemos nesse ano agora, a partir da demanda, do próprio pedido das escolas, estar também junto com esses futuros eleitores, ou até com eleitores, porque o pessoal do noturno também geralmente nos chama, para estar falando qual a importância do legislativo, qual é o papel do deputado, qual é o papel do vereador, né, e a importância de não vender de forma nenhuma esse voto, não trocar esse voto por nenhum favor. Giovana, tem um telespectador ligando perguntando se também não seria o caso de fiscalizar o executivo. Quem fiscaliza o executivo é o legislativo. Se a gente fiscalizar o legislativo e se a gente tiver um legislativo atuante, forte, ciente do seu papel, não vai ser necessário fiscalizar o executivo. Ok, Giovana, olha, muito obrigado por sua participação. Parabéns pelo trabalho de vocês. Viu? Eu que agradeço, Band. E voluntários também são aceitos, né? São aceitos, sim. Qualquer dúvida, o site é www.cjp@aves.org.br. cjp@aves. Tá ok, muito obrigado. E agora o futebol. O Brasil estreia com goleada no torneio pré-olímpico. E na rodada de ontem, o Chile também venceu. Veja os gols. O Chile faz bonito diante da própria torcida. Belíssima jogada de Millar, que toca para Gonçalves fazer 1-0. A defesa do Uruguai reclama impedimento, mas o ataque chileno parte em disparada. Soto recebe e faz 2-0. E o último gol do Chile.
Gonçalves vai pela esquerda, se livra dos zagueiros uruguaios e toca na área para Villanueva, que recebe livre e faz Chile 3, Uruguai 0. E a dupla do Santos começa a vitória brasileira contra a Venezuela. Robinho toca para Diego, que faz 1-0 e vibra muito. O segundo gol é de Dagoberto, do Atlético Paranaense. Brasil 2-0. Maicon entra na área e sofre pênalti de Renier. É Robinho quem cobra e faz 3-0 Brasil. E o último gol no finzinho do jogo. Marcel, do Coritiba, aparece livre na área. Brasil 4, Venezuela 0. Bem, o próximo jogo do Brasil é amanhã às 11h10 da noite contra o Paraguai. E Bom Dia vai ficando por aqui. Um bom dia para você. Bom dia para vocês e até amanhã. Bom dia, Espírito Santo. Oferecimento Colatinense Cargas. Segurança, rapidez, qualidade e tradição em transporte de cargas. Colatinense Cargas. Esse é o caminho. Pode confiar. Leia nesta quinta-feira em A Gazeta: Justiça rejeita afastamento dos 5 conselheiros do Tribunal de Contas denunciados por procuradores. Vila Velha ainda tem bairros alagados, mas terminal do Transcol volta a funcionar. 2 prédios antigos do centro de Vitória serão transformados em moradia popular. Menor de 15 anos assassinado na Unis 12 dias depois de chegar à instituição. Nos classificados, o caderno de imóveis e as melhores ofertas de negócios. A Gazeta. Com a leitura, a imaginação entra em campo. Leia mais. Ler também é um exercício. Cultura, a gente vê por aqui. Eu quero Danilo longe.